Boa noite, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos bem dizer com alegria o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu já convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, e eu quero ler com vocês os versos 18 a 22. Lucas 9, versos 18 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. A pergunta que eu faço para você é: quem é Jesus para você? Porque Jesus, ele pode assumir muitas formas a partir daquilo que nós experimentamos dele. De repente, se você está passando por uma enfermidade e você experimenta o tratamento de Jesus na sua vida, Jesus se torna então para você o Deus que cura. Se você está experimentando dias de tormenta, tribulações, pode ser que Jesus para você seja o Deus da paz. Pode ser que você esteja enfrentando problemas no seu casamento, dificuldades nos seus relacionamentos, e Cristo, quando vem e resolve, para você ele se torna o Deus que sara e reata relacionamentos que foram quebrados. Ele pode ser aquilo que você experimenta. Mas, acima de tudo, aqui Jesus, ao perguntar para os seus discípulos, quer saber deles o que eles pensam ser Jesus, ou o que dizem ser Jesus. E a resposta que ele recebe da parte de Pedro é: tu és o Cristo. Em outros evangelhos vai dizer: tu és o Filho de Deus. Então, quem é Jesus? Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Ele é o renovo. Ele é a nossa força em tempos de batalha. O Senhor é aquele que caminha conosco. O Senhor é aquele que nos mantém firmes e de pé. O Senhor é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, nesse culto, nós estamos aqui reunidos para adorar o Filho de Deus, para adorar aquele que é santo e vive para toda a eternidade. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer essa oração. Vamos agradecer a Cristo por este culto, por este momento. Bem dizer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo: obrigado, Pai, obrigado por este culto. Obrigado por todos nós aqui reunidos em nome de Jesus. Obrigado pela presença santa do Cristo vivo entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque é muito bom cultuar ao Senhor junto do seu povo, engrandecer o nome daquele que é totalmente santo e justo. Que esse culto, Pai, seja agradável ao nome do Senhor. Que esse culto bendiga somente a Ti. Que este culto, ó Deus, possa ser um momento onde o Teu povo, reunido, engrandece e adora ao Salvador.
Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos aqui nesse lugar. Que o Senhor possa agir poderosamente entre nós. Que a gente possa sair daqui extremamente abençoado. E o nome de Cristo sendo enaltecido. A glória sendo dada ao nome do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, sustente as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, tire todos os impedimentos que possam se levantar para nos impedir de adorar ao Senhor da maneira como o Senhor merece ser adorado. Que o Senhor, ó Deus, possa agir livremente aqui nesse lugar. E que o teu povo responda à tua ação, cantando, orando, adorando, bendizendo, rendendo-se ao Senhor Jesus. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar. E eu convido você para que abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 42. Jó 42. E eu quero ler com vocês os versos 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A história de Jó é muito conhecida. Nós até usamos a expressão paciência de Jó. E Jó foi um homem onde passou pelo teste do sofrimento. Um homem que num dia perdeu tudo que ele tinha. Perdeu os seus bens, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu todas as suas riquezas, perdeu a sua dignidade, perdeu a sua reputação, perdeu os seus amigos. Jó, num dia, experimentou o que é perder tudo. Mas o que a Bíblia fala? Em tudo isso, Jó não pecou. Obviamente, Jó teve alguns momentos em que ele fraquejou. Alguns momentos em que ele desejou a morte. E todo o livro de Jó é um livro de questionamento. Jó pergunta: Deus, por que eu estou passando por isso? Mas Deus não deu respostas para o sofrimento e a luta de Jó. Porque Deus não precisa dar respostas para as nossas lutas. Deus não precisa responder os motivos pelos quais nós somos provados e passamos por dificuldades. Ao invés de dar respostas, Deus faz mais perguntas para Jó. E Jó, por várias vezes, ele simplesmente afirma: estou calado, não tenho o que falar. Eu não tenho o que responder diante da grandeza do conhecimento do Senhor. Quem sou eu para indagar o santo? E o capítulo 42, o último capítulo desse tão importante livro, é Jó fazendo uma declaração. Eu te conhecia, mas eu te conhecia só de ouvir falar. E às vezes, irmãos, irmãs, o conhecimento que nós temos de Deus é um conhecimento bastante teórico. Você ouve falar sobre Deus. Você vem na igreja e você ouve mensagens sobre Deus. Durante a semana é possível que você na televisão, no rádio, na internet, nas suas redes sociais, tenha muita informação sobre Deus, recebe aí muita coisa
que fale sobre Deus. Mas o fato de você simplesmente saber sobre Deus não faz você conhecer Deus. E Jó, ele diz: eu sabia quem era o Senhor, mas agora, depois de tudo que eu passei, depois das lutas que eu experimentei, eu conheço de fato quem Deus é. E o sofrimento que você passa, irmão, as lutas que você experimenta, irmã, tudo tem o caráter de fazer você conhecer Deus. Porque é em meio às tribulações da vida que Deus se revela. É por meio das lutas e das dificuldades que Deus mostra o seu poder, que Deus mostra a sua grandeza, que Deus mostra a sua misericórdia. É no momento de angústia que Deus derrama da sua graça. É no momento da adversidade que o Senhor levanta e consola o seu coração. E é nesse momento que você diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, não abomine esses momentos, mas simplesmente use-os para conhecer mais a Deus. E nós vamos fazer uma oração mais uma vez. Esse vai ser um momento de oração particular. Você vai orar por você mesmo. Você vai confessar os seus pecados. Você vai confessar as suas faltas. E talvez você vai até reconhecer: Deus, eu te conheço, mas eu conheço o Senhor de ouvir falar. Eu conheço o Senhor aí pelas experiências dos outros. Eu conheço o Senhor por aquilo que o pastor fala, por aquilo que eu vejo nas redes sociais. Mas agora eu quero conhecer o Senhor por experimentar o Senhor passando pela tempestade comigo. Por experimentar o Senhor no barco comigo, cuidando de mim, sustentando eu e a minha casa, bendizendo o nome do Senhor. Você pode fazer isso? Curve a sua cabeça, dedique aí alguns minutos de oração pessoal, de oração particular, e depois eu estarei orando por todos nós. Ó Deus, Tu és um Deus revelado na palavra. Não és um Deus misterioso, um Deus oculto, um Deus onde ninguém sabe. Mas Tu simplesmente falas sobre si mesmo na Tua palavra. Quando abrimos a Bíblia e lemos, a palavra do Senhor revela quem Deus é. Mas nós, muitas vezes, conhecemos um Deus da teoria. Um Deus que ouvimos falar da boca dos outros. Muitas vezes nós ouvimos as histórias e as experiências das pessoas, mas nós mesmos não temos qualquer experiência profunda, sincera e verdadeira contigo. Ajuda-nos, ó Deus, em meio às nossas circunstâncias difíceis da vida, ver o Senhor em ação. Ver o Senhor trabalhando, ver o Senhor lutando as nossas batalhas, ver o Senhor vencendo os gigantes que se apresentam diante de nós, ver o Filho de Deus, o nosso Salvador, sustentando as nossas vidas e nos mantendo de pé. O que nós queremos, ó Pai, é Te conhecer mais, é saber mais sobre o Senhor, é experimentar mais da Tua presença, é experimentar mais da sua graça, é experimentar mais da sua misericórdia. Queremos, ó Deus, caminhar perto de Ti, não longe, não à espreita, não escondidos, mas queremos seguir os Teus passos como os discípulos, tão perto, que as poeiras dos Seus pés sejam capazes de sujar as nossas roupas.
tamanha será a nossa proximidade do Salvador. Que o Senhor, ó Deus, nos faça ver quem é Deus, nos faça enxergar o grande poder que há nas suas mãos, nos faça ver a sua majestade, nos faça ver o socorro bem presente na angústia. Que o Senhor, ó Deus, ajude-nos, que o Senhor perdoe os nossos pecados e falhas, que o Senhor nos fortaleça na jornada, que o Senhor segure nas nossas mãos, para que a gente não fique prostrado e caído, mas que a gente seja levantado pelo teu poder. E que o teu nome possa ser adorado, honrado e bendito para sempre. Que o Senhor, ó Deus, sustente as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, arranque com raiz e tudo do nosso coração o desejo de fazer aquilo que é mal, aquilo que é contra a santidade e a pureza do Senhor. E que a gente possa te adorar com toda alegria no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós temos algumas visitas aqui. Temos a família da Tamires, sua mãe, sua irmã e alguns sobrinhos. Isso? Sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Temos também, não é visita, mas para mim é a primeira vez, Joelza. Que Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, né? Tem mais gente que eu me lembre? A mãe, Virgínia, a dona Virgínia, seja muito bem-vinda, viu? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a senhora. Mãe da Arlete, da Arlene, né? E da Adelaide. E vó da Gi, isso mesmo. Tem mais alguém aqui? Acho que não, né? Acho que não. Irmãos, e nessa semana o conselho se reuniu e nós avaliamos 3 irmãs com vistas à profissão de fé e batismo. E eu gostaria de convidá-las para vir à frente, a Tamires, a dona Adelaide e a dona Arlene, por favor. E quero convidar também os meus irmãos presbíteros para que venham aqui à frente. Que bênção, né, irmãos? Hoje é dia de festa, dia de celebração, dia de recepção de membros para a nossa igreja. Isso é motivo de gratidão, de louvor e de adoração a Jesus. Vocês querem convidar alguém para estar aqui à frente com vocês? Chamar o Diego, senão ele vai morrer. Diego? Diego, vem cá. Vem cá, varão. Ué. E vocês querem chamar quem? Ninguém, nem a mamãe, ela aguenta? Não? A Gi? Pode chamar ele? Gi, vem cá. Representar a família. Fica do lado da... Né? Porque eu sei que a família, com certeza, está muito feliz, né, de experimentar por esse momento. E nós vamos proceder, em primeiro lugar, a profissão de fé. A dona Arlene e a dona Adelaide, elas já são batizadas numa igreja evangélica e por isso elas hoje vão apenas fazer a pública profissão de fé juntamente com a Tamires, mas a Tamires ela não foi batizada em nenhuma igreja evangélica. Por isso hoje nós vamos proceder o batismo também da Tamires. E esse momento de profissão de fé é exatamente aquilo que Pedro fez no texto que eu li, quando Jesus perguntou: quem eles dizem que eu sou? E Pedro, movido pelo Espírito Santo, faz uma confissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia, ela é recheada de confissões de fé. E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz assim: todo aquele que me confessar
diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Paulo, em Romanos, ele diz assim: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deus já começou uma obra na vida de vocês. Ele já começou um trabalhar no coração de vocês. Então, vocês já creem nisso com o coração, né? Amém? Mas agora vocês vão confessar com a boca. Isso vocês vão fazer diante da igreja, mas principalmente diante do Senhor Jesus que está aqui nessa noite. Então, esse é um ato solene. Por isso que ele é feito publicamente. Porque isso é algo que a igreja está vendo. O compromisso que vocês estão se comprometendo a partir de agora, diante da igreja e diante do Senhor Jesus. E eu tenho aqui algumas perguntas para fazer vocês, não precisa ficar com medo, porque eu tive 8 encontros com elas de catecúmenos e era sempre a mesma coisa. Pastor, eu tenho vergonha, não é? Não vai fazer eu desmaiar, mas pode ficar tranquila. Podem ficar tranquilas. Vocês creem em um só Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem nisso? Vocês creem que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé da sua igreja, e que são falsas e perigosas as doutrinas contrárias à palavra de Deus, os usos e costumes que foram acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus? Vocês creem nisso? Vocês confessam que vocês foram concebidas em pecado, que vocês, por natureza, são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que vocês são inclinadas a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Vocês confessam isso? Vocês creem que o sangue de Jesus purifica de todo pecado e que não existe outro meio de salvação senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Vocês creem nisso? Vocês 3 agora estão sinceramente arrependidas do mal que vocês têm feito diante de Deus e resolvidas a fazer uso dos meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo, a seguir a sua lei, a deixar de fazer o que Ele proíbe a sua palavra e fazer toda a vontade de Deus, auxiliadas pela sua graça? Vocês confessam isso? E por fim, vocês prometem que, como membros desta igreja, vocês vão se sujeitar à sua disciplina, às autoridades dela constituídas, enquanto essas autoridades forem fiéis à Santa Escritura? Vocês prometem isso? Amém. E a profissão de fé é uma aliança. O que é o símbolo de que nós somos casados? Vocês, a Tamires, a dona Arlene são casados, todos nós aqui que somos casados, nós temos um símbolo. Qual é o símbolo da nossa união? O nosso anel, a nossa aliança na nossa mão esquerda. Todo mundo que vê isso aqui já sabe que não pode mexer com essa pessoa, porque ela já tem um compromisso com uma outra pessoa. E o que vocês vão experimentar agora nessa profissão de fé, e a Tamires também pelo batismo, é um compromisso, uma aliança entre Deus e vocês. Uma aliança que vocês estão firmando com Deus, onde Deus se compromete em cuidar de vocês. Olha a beleza disso. É o próprio Jesus Cristo dizendo: eu estou me comprometendo com vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou guardar vocês. Eu vou sustentar a vida de vocês. Eu vou abençoar a vida de vocês. É um compromisso eterno que Jesus está fazendo com todas vocês aqui nessa noite. Amém?
Quero convidar a igreja para que se coloque de pé. Nós vamos orar. Nós vamos invocar a bênção de Deus sobre estas irmãs. Eu vou pedir para os meus irmãos presbíteros estenderem as suas mãos. E vou pedir para o senhor Alberico fazer essa oração aqui, abençoando as nossas irmãs. Amantíssimo e querido Deus, Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia, somos-te gratos, ó Pai, por esse momento tão importante na vida da Tua igreja, momento tão importante na vida dos nossos irmãos, e cremos que há uma festa no céu, por vidas que se entregam a Ti, ó Pai, e que confessa pertencer ao Senhor nesta noite. Nós queremos Te pedir, Senhor, por essas vidas, que o Senhor os guarde, que o Senhor os ampare, que a decisão que tomaram diante do Senhor possa ser firmada e que o Espírito Santo de Deus esteja presente na vida de cada uma delas e que elas estejam também abençoando as suas famílias e que sejam vidas entregues totalmente nas Tuas mãos, para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, Senhor. Seu Sierra, fica aqui de frente, para nós, para todo mundo ver. Pode ficar aqui assim, ó, que aí eu fico... Já falei para ela, né? Estou todo mundo preocupado com essa chapinha. E agora nós vamos proceder o batismo da Tamires. Esse é um momento muito especial. Especial, né, Diego? Que o Diego orou muito para isso acontecer, a Tamires também. E foi uma bênção, irmãos. A Tamires é uma bênção. Foi um tempo muito especial, a gente pôde se conhecer mais, contar histórias, causos da vida, nesse tempo que a gente teve aí de discipulado. E posso dizer claramente, a Tamires está muito preparada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E Tamires, não existe nada que nos impeça de batizar você. Por isso, mais perto. Tamires, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, a tua serva está aqui, sendo recebida por essa igreja, mas ela já foi recebida na eternidade, quando o seu nome for escrito no livro da vida. Que o Senhor abençoe a Tamires, ó Deus, que o Senhor a use com poder e graça, que ela seja instrumento de Deus aqui nessa igreja, que ela possa, ó Deus, te servir com todo amor, que ela possa, ó Deus, servir a essa igreja com toda a dedicação, como ela já tem feito. Que o Senhor, ó Deus, abençoe ela como esposa, como mãe, como filha. Que o Senhor, ó Deus, faça dela instrumento de graça por onde a Tamires passar. Que ela possa, ó Deus, ser usada por Ti para pregar a Tua palavra por meio do seu testemunho. E que o Senhor, ó Deus, sustente a Tamires na sua mão, até o dia da volta de Jesus Cristo, quando todos nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe, Deus, sustente a tua serva, dê a ela paz e graça na sua caminhada, e que em todo o tempo, glória, honra e louvor sejam dados ao nome de Jesus Cristo. E é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Tamires, que Deus te abençoe. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas aqui para esses queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus. Irmãos, aqui estão diante de vocês gente da gente. Agora elas fazem parte da nossa igreja. Que elas sejam recebidas com todo carinho por nossa comunidade. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Deus abençoe, queridas, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor adora a Deus com canções, você pode adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, um momento de você dar com alegria e com generosidade das bênçãos que Deus tem dado a você, que você possa contribuir, que você possa investir nessa igreja. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar com alegria?
Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, por tudo o que Tu fizestes por cada um de nós. Ao Teu nome santo seja todo louvor e toda honra e toda glória. Te louvamos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas, o sustento da nossa casa, do nosso lar. É a presença do Senhor em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado, fortalecido a Tua igreja, sustentado esse ministério aqui, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e que Teus filhos possam ver e presenciar a bondade e misericórdia do Senhor em cada instante de suas vidas. Que as janelas dos céus estejam abertas, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder.
Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me, ressuscita-me. Transforma, Senhor, as nossas vidas. Transforma, Senhor, os nossos corações. Ressuscita a nossa fé. Fortalece o nosso coração. Que possamos adorar ao Senhor, esse Deus que é grande, que é majestoso. E que um dia todos irão se dobrar diante do Senhor e declararão que só há um Deus, um só Senhor. O teu nome será exaltado por toda a terra, Senhor. Mas nós temos a oportunidade hoje de te exaltar, o Senhor, porque nós fomos chamados por ti para te adorar, para declarar quão grande é o nosso Deus. Quão grande nós temos experimentado a majestade, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Quão grande, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo
de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, Senhor, a majestade do Senhor. Que possamos nos curvar diante da grandeza do Senhor. Que nosso coração esteja voltado ao Senhor, para o centro da Tua vontade. Que possamos nos dobrar diante da vontade suprema do Senhor sobre as nossas vidas. Santifica-nos, Senhor, santifica as nossas vidas, o nosso coração, purifica de todo pecado, de toda marca, de toda culpa, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja. Que possamos nos fortalecer no Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, transformando as nossas vidas, para o louvor e para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.
Nessa quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado, nós convocamos a igreja para um tempo de oração, de jejum, de intercessão, de clamor, de busca por Deus em favor da nossa nação. Enquanto nós comemoramos a independência do nosso país, esse momento é um momento de dependência de Deus. Um momento de nós buscarmos a presença do Senhor e rogarmos pelo nosso país. Por isso nós desafiamos você que pode, a se juntar a nós em jejum, em oração, em clamor, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, orando pelo nosso país, rogando as bênçãos de Deus sobre a nossa nação. Esse ano é um ano importante, um ano de eleições, um ano onde muitas decisões serão tomadas. Nós vamos orar para que Deus abençoe o nosso povo, para que o Senhor sustente-nos e que a igreja seja um instrumento que Deus vai usar para abençoar a nossa nação. Então você está desafiado a fazer isso nessa quarta-feira. Você vai ter o seu momento de oração, de intercessão, o seu momento de clamor, e na quarta-feira, às 8 da noite, nós vamos estar aqui juntos para encerrar esse momento de clamor, juntos, orando pela nossa nação, buscando a presença do Senhor. Então, se você puder, na quarta-feira, às 8 da noite, nós estaremos juntos aqui, reunidos, buscando a face do Senhor, pedindo a Deus que abençoe o nosso povo, que abençoe a nossa nação, tá bom? Fique aí o desafio, com certeza nós vamos anunciar também na nossa rede social, então você fique atento e participe conosco desse dever da igreja, de orar e de buscar a face do Senhor. E hoje nós vamos encerrar essa série sobre Vencendo Gigantes. Nós, ao longo dessa jornada, aprendemos que nós não somos fortes para lutar contra os gigantes da vida. Nós somos fracos, nós somos debilitados, nós temos medo. O gigante se apresenta diante de nós com muita fúria, ele se apresenta enorme e a gente fica como? Com medo, a gente tem receios, nós ficamos temerosos de sair em batalha. E de fato é assim. Porque quem guerreia a nossa batalha, quem vence os nossos gigantes é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande vencedor. Ele é o que conquista a vitória em meio às batalhas. E para nós encerrarmos essa série, eu convido você para que abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. João 11. Eu quero ler com vocês os versos 17 a 35. João 11, 17 a 35. Diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo,
o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés e dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Ó Deus, obrigado por essa noite tão especial, dia de celebração para a nossa igreja, dia de festa no céu. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe um pouco mais agora na exposição da sua palavra. Que o Senhor instrua-nos, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe a tua igreja. Que o Senhor fale, ó Deus, com cada um de nós, que sejamos muito abençoados. Mas em tudo isso, que a glória seja dada a ti e somente a ti. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Tim Keller, um pastor norte-americano, pastor da igreja presbiteriana Redeemer, em Nova York, num dos seus livros intitulado Encontros com Jesus, ele escreveu a seguinte ilustração: imagine-se criando uma história sobre um personagem divino que viesse à Terra disfarçado de ser humano. Na história, o ser divino chega ao funeral de um amigo, ciente de que tem poder para devolvê-lo à vida e de que em questão de minutos enxugará todas as lágrimas dos que pranteiam ao seu redor. Qual seria o estado emocional interno mais provável desse personagem? Com certeza você o descreveria sorridente, empolgado e bem-humorado. Esperaria vê-lo esfregar as mãos de expectativa e murmurar: esperem só, até verem o que estou prestes a fazer. Ou talvez, na condição de autor da narrativa, você o mantivesse repetindo em um tom mais alto, sempre a mesma coisa: eu sou a ressurreição e a vida. As duas reações pareceriam condizer com alguém que se proclama divino. Nunca imaginaríamos esse ser divino deixando-se tragar pela agonia de Maria e pondo-se a chorar. Por que ele se mostraria tão forte em um minuto e tão vulnerável no minuto seguinte? Se nós pudéssemos criar super-heróis, como que nós os criaríamos na nossa cabeça? Vamos aqui ficar um pouco crianças. Os nossos super-heróis, eles seriam como? Com capa, com superpoder, com capacidade de passar pela parede, com capacidade de ver o futuro, de enxergar além das coisas, e ficar invisível. A Gisele entrou aqui na história. Ficar invisível, ter força que ninguém consegue ganhar. Percebam que os nossos super-heróis, eles são de fato super. Eles são além da imaginação. E como que esses super-heróis chegariam para se apresentar diante das pessoas? Ao som de tambor, sob muito holofote, chegava sob aplausos, as pessoas jogando pétalas de rosas, porque o super-herói chegou. Mas sabe qual é o problema? Nós não somos super-heróis. E nós também não temos poderes. E sabe por que isso é importante? Para que em tudo a glória seja de Cristo. Já pensou, Cecília, se a gente tivesse poder?
como que a gente ia ser soberbos, arrogantes? Será que a gente ia se curvar diante de Cristo? Será, Camila, que a gente ia adorar a Cristo? Para quê? Eu já tenho tudo que posso ter, não é mesmo, Lair? E por que a gente não tem? Porque em tudo, a glória é sempre de Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem superpoder. E para encerrar essa série, nada melhor do que nós vermos Jesus lutando contra o maior gigante da existência humana. Qual é o maior gigante que nós temos? É financeiro? É saúde? Não são. Os nossos gigantes, comparado a esse, como vocês já bem disseram, a morte, é um gigante que a gente não tem o que fazer. Porque ele é muito forte diante da nossa fraqueza. E o texto começa nos situando que Lázaro, Marta e Maria eram amigos íntimos e pessoais de Jesus. Eles eram próximos demais. E Lázaro está acometido de uma doença que a gente não sabe o que é. Mas o que a gente sabe é que Lázaro está prestes à morte. É uma doença grave, uma doença que está acabando com a vida desse homem chamado Lázaro. E essas duas irmãs contam com a amizade de Cristo. Jesus não está ali. Jesus está distante dessas mulheres a algo em torno de 40 quilômetros. Jesus não está ali em Betânia. E o que essas mulheres fazem? Elas mandam mensageiros para irem até Jesus. E como que elas querem que seja apresentado o problema para Jesus? Mestre, aquele a quem amas está doente. Ora, irmãos, se a gente tem alguém em autoestima, um amigo querido, se alguém chega com a notícia do tipo, seu melhor amigo está passando por um grave problema e ele vai morrer, qual seria a nossa atitude instantânea? Eu preciso dar um jeito de chegar lá. Eu preciso ir até o meu amigo porque ele está passando por uma crise. Ele está passando por um dilema. A vida dele corre risco. E foi isso que essas irmãs fizeram. Elas foram mexer com as emoções de Jesus Cristo. Mas o texto diz que quando Jesus ouve essa notícia, ele não vai imediatamente. Pelo contrário, ele ainda demora 2 dias. 2 dias para atender o pedido dessas mulheres. Mas Jesus explica o motivo dele fazer isso. Não é porque ele era um mau amigo. Olha o versículo de número 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro, Lázaro já tinha morrido. Lázaro já tinha morrido quando a notícia chega até Jesus. Porque, façamos as contas, ele estava distante 1 dia de caminhada, certo? A pessoa que foi levar a notícia demorou quantos dias para chegar? 1 dia. Já se passaram quantos? Jesus ficou mais quantos dias na cidade? 2 dias. Lázaro já estava morto há quanto tempo quando Jesus chegou? 4 dias. Então, quando Jesus ficou sabendo da notícia, Lázaro já tinha passado dessa para uma melhor. E Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. E é por isso que ele diz: calma, isso não é para vocês ficarem aflitos, mas é para que o Filho de Deus seja revelado, para que a glória de Deus seja vista. E isso extrapola o entendimento humano. Porque o alvo de Jesus não é a ressurreição de Lázaro. O alvo de Jesus é mostrar que ele é o Messias. E aí algumas lições importantes a gente tira disso. Que ser amigo de Deus não é sinal de que você está isento de dor e sofrimento. A gente não canta aquela música, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz.
ter paz no coração, viver sempre em comunhão. A gente não canta, e isso não nos deixa bem perto dele? Não faz a gente se sentir amigo de Deus? Mas você precisa aprender que o fato de você ser amigo de Deus e Deus ser amigo seu, não isenta você de passar por dor e sofrimento. Nós vamos passar. Porque o próprio Cristo avisou o quê? Nesse mundo tereis aflições. Ele não ficou passando panos quentes na vida, não. Ele falou, vocês vão passar por lutas, tá? Vocês vão passar por dias difíceis. Vocês vão ter problemas. Vocês vão ter que encarar tribulações. Mas qual que é a boa notícia? Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A segunda coisa que a gente aprende é que a agenda de Cristo não é a nossa. E aqui a gente tem uma grande crise. Porque quando a gente vai orar, colocar diante de Deus os nossos problemas, a gente quer que Deus responda para ontem. A gente apresenta para Deus as lutas da nossa vida, dizendo assim, Deus, se o Senhor já pudesse ter resolvido, já teria aliviado tanta coisa, tantas circunstâncias o Senhor já teria resolvido. Olha, num passe de mágica, a gente vai buscar Deus como? Deus, dá para fazer já? Dá para o Senhor comprar já? A gente fica meio parecendo criança birrenta no mercado. Se a mãe e o pai não comprar, o que ela vai fazer? Birra. Mas com Deus essa coisa não funciona não, irmão. Você pode fazer bico. Não vai afetar Deus em nada. As nossas urgências não são as urgências do Senhor. Marta e Maria queriam urgência, não era? Mas Jesus falou, calma. Isso ainda não é o momento de eu ir para lá. E o sofrimento, ele tem o poder de nos ensinar o tamanho do nosso Deus. De ensinar quem Deus é. O que foi mais espetacular, se a gente puder dizer assim? Jesus chegar e curar o enfermo Lázaro ou Jesus ressuscitar o morto? O que salta mais aos olhos? Ressuscitar o morto. E Jesus tinha propósitos para esse momento. E muitos irmãos vão dizer, e atire a primeira pedra quem nunca disse isso. Deus tarda. Deus tarda. Mostra na palavra onde está isso. Norton, na sua Bíblia tem isso? Não tem. E não tem mesmo, né, Muriel? Não tem. Porque Deus não tarda. E Deus nunca falha. Mas Deus sempre chega na hora certa. Ele sempre vai chegar no momento certo. E Ele nunca vai falhar. E sabe por que Jesus demorou-se para chegar lá? Porque corria entre eles uma superstição do tipo, um morto, depois de 3 dias de falecimento, se alguém aparecesse lá e se intitulasse divino, aparecesse lá alguém que falasse assim, olha, eu tenho poderes, eu tenho capacidade de ressuscitar esse morto, e porventura esse morto resolvesse levantar, o que ia acontecer? Aquele que realizou o ato milagroso, ele seria tido como o bambambam. Não ia poder cheirar a morte, que a turma já ia falar, ó, chama lá o Zezinho, que ele é o curandeiro da nossa terra. Jesus aparece em que dia? No 3º? Porque se Jesus fosse no 3º, ele ia ser no meio da multidão. Ele ia ser o curandeiro, o feiticeiro, aquele que realizou um milagre ali. Mas Jesus vai no 4º dia, sabe por quê? Porque segundo o rito deles, no 4º dia, somente Deus poderia fazer um morto levantar. Irmãos, Jesus chegou atrasado mesmo? Jesus já tinha pensado sobre tudo isso. Jesus já sabia das superstições que rondavam aquele povo. Então Jesus vai no 4º dia. E a demora de Jesus é pedagógica. Ele nos ensina. Então, tira do seu vocabulário aí, Deus tarda, mas não falha. Mentira. Não é assim que funciona. Mas o texto continua. Deus, ele vai se revelar gloriosamente
Porque depois de 2 dias, Jesus decide ir para Betânia. Os discípulos tentam impedir Jesus, porque lá na Judéia a coisa estava feia para o lado de Jesus. As pessoas estavam querendo matar ele. E os discípulos falam assim: não, Senhor, o que o Senhor vai cheirar lá? O Senhor vai chegar nessa cidade e aquela turma vai te apedrejar, aquela turma vai ser contra o Senhor. Mas Jesus estava certo do que ele tinha que fazer, ainda não era hora de ninguém matar ele, não. E Jesus vai juntamente dos seus discípulos. E é interessante que lá no versículo 16 aparece um homem chamado Tomé. Lembra-se de Tomé? Quem foi Tomé? O que Tomé é conhecido? Aquele que precisou ver para crer. Olha Tomé aparecendo aqui. O problema de Tomé, irmãos, não foi só lá na hora, não. Tomé já era um incrédulo antes. Olha o versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele. Então, já que ele quer ir lá para morrer, vamos todo mundo de mão dada, porque é isso que vai acontecer com a gente. Olha o Tomé aparecendo aqui. E eles chegam então na entrada da cidade. Marta, ela vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O que Marta acredita é que a presença de Jesus ali seria crucial para a cura de Lázaro. Mas ela confessa no versículo 22, mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. É aquele misto de sentimentos, sabe quando a gente, aqui acho que a maioria já passou pelo luto, né? Já passou por um velório de gente que ama, já passou aí por essa sensação amarga na boca. É um momento em que você está sentindo várias coisas ao mesmo tempo. Você está triste, você está agoniado, elas estão decepcionadas porque elas chamaram Jesus, Jesus não foi. Mas elas também estão confiando que Deus é poderoso, elas estão ali com os sentimentos todos perdidos. E não é assim? Quando a gente está perdido, tem hora que a gente crê, tem hora que a gente duvida. Isso é humano, isso faz parte de nós. Mas qual é a resposta de Jesus para a agonia de Marta? O seu irmão vai ressuscitar. E a resposta dela é: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar quando o Messias voltar. E é interessante que a Marta, ela está cogitando Deus entre o passado e o futuro, porque ela diz assim: se no passado o Senhor tivesse aqui, se há 4 dias atrás o Senhor tivesse chegado, o meu irmão não teria morrido. Ela está com a cabeça dela onde? Se Jesus estivesse aqui, esse problema tinha resolvido. E ela está pensando no futuro. Não, mas eu sei que lá no futuro alguma coisa vai acontecer. E Jesus olha para ela e fala: criatura, eu não sou apenas Deus de passado e de futuro, eu sou o Deus do hoje. Por isso ele diz: eu sou. Ele não está dizendo que eu fui ou eu serei a ressurreição à vida. O eu sou, a ressurreição à vida, está aqui diante de você agora. E eu posso ressuscitar o seu irmão hoje. Irmãos, a gente precisa aprender. Porque às vezes a gente confia num Deus do passado. Ou a gente confia num Deus que ainda vai agir, quando na verdade Deus já está agindo hoje. Ele é um Deus do presente, é um Deus do agora, é um Deus do imediato. Ele não é um Deus que ficou preso no passado e que nem vai ficar preso no futuro. Ele é um Deus que está agindo em você e através de você hoje. E a gente precisa ter os olhos abertos para poder ver Cristo agindo em nós e através de nós. E ele questiona Marta quando ele diz assim: você crê nisso? Você crê que eu posso ressuscitar o seu irmão agora? Versículo 27, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela tem uma confissão de fé aqui. Eu creio que o Senhor é Deus e que o Senhor pode fazer qualquer coisa. E ela sai de cena, e o texto no versículo 28 diz que agora ela volta para casa e ela chama Maria. Maria, no meio do alvoroço, sai
ela vai ao encontro de Jesus e ela se lança aos pés de Jesus e ela diz a mesma coisa que Marta. Não parece que foi combinado? Parece que essa foi a lamúria do coração delas durante 4 dias. Se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas acordavam, poxa vida, se Jesus estivesse aqui, o nosso irmão ainda estaria vivo. E quando elas dão de cara com Jesus, elas colocam para fora o que estava dentro do coração delas. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o que Jesus faz? Ele vê essa mulher chorando, ele se comove com as lágrimas dela e da multidão em redor, e ele vai até onde Lázaro havia sido sepultado. E quando o versículo 35, que todo mundo conhece, Jesus chorou, todo mundo que viu disse, olha como ele amava essa família. Mas preste atenção numa coisa, que se você não percebeu, perceba agora. Por que com Marta, Jesus questionou? Não foi isso que a gente vê? Marta falou a mesma coisa que Maria, não falou? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus faz? Eu vou ressuscitar ele. Mas Senhor, eu estou aqui, você crê nisso? Creio, Senhor. Mas aí vai Maria, e quando Jesus vê Maria chorando, ele fala, nada. Ele simplesmente chora junto com ela. E aí alguns vão viajar, dizendo que Jesus amava Maria. Bobeira, tem nada a ver. Nada a ver isso aí. É porque ele gostava de maneira diferente de Maria, por isso quando ele viu ela chorando, ele chorou também. Para com isso. Jesus está mostrando alguma coisa muito maior. Ele está se mostrando 2 naturezas. Ele está mostrando que ele é Deus, mas ele também está mostrando que ele é humano. Ele é Deus quando ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se você precisa de um milagre, eu estou aqui. Não foi isso que a gente cantou? Mestre, eu preciso de um milagre. E talvez você pensou aí nas lutas que você está passando, nos dilemas, nas coisas sofridas da vida, e você cantou com a garganta tinindo. Jesus se apresenta como Deus e diz assim, aquele que pode resolver o seu problema está aqui nessa noite, para cuidar de você, para restaurar você, para tratar o seu coração. Isso é o Deus divino, Jesus é Deus. Mas quando ele chora junto com Maria, ele está mostrando que além de Deus, ele é humano. Ele sente a dor, ele sente o sofrimento, ele sente a angústia. O Senhor se compadece de você. Quando você chora, o Senhor vê. Quando você sofre, o Senhor vê. Quando você está passando por crises as mais diversas, Jesus Cristo está junto de você. Jesus Cristo está perto de você. E nas tempestades da vida, Jesus se compadece de você. É só você ler o autor de Hebreus, que ele se compadece, ele sente a nossa agonia, ele veio e ele se tornou homem para poder entender o sofrimento que eu e você passamos. Então, o mesmo que diz, hoje eu vou ressuscitar o seu irmão, é aquele que sente a dor que está dentro do nosso coração. Você não está passando pelo vale sozinho, não. Não é o que a Bíblia fala? Quando passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Você não vai precisar passar sozinho, não. Eu vou estar junto de você. E então, Jesus vai até o lugar onde Lázaro estava enterrado, posto. O texto diz que a multidão ali está dividida. Versículo 36, alguns vão dizer, olha o quanto ele amava essa família. Mas o versículo 37 vai dizer, alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que ele não morresse? A multidão está dividida ali. E o que diz o versículo 38? Jesus se agitou novamente em si mesmo. A força dessa expressão quer dizer que Jesus sentiu
tanto a dor do que estava acontecendo, que ele se agitou. O que isso representa? Jesus estava simplesmente afirmando: não era para vocês passarem por isso. Mas é por causa do pecado que agora vocês passam por luto, por dores, por tristezas e por pecado. É por causa do pecado, que vocês passam por sofrimento. É por causa do pecado que agora vocês choram os seus mortos. Não era para ser assim. E Jesus se sente na pele o que é o tamanho do pecado. Isso provoca o mestre. Versículo 39. O que Jesus ordena? Tira a pedra. Tira a pedra. Irmãos, Jesus é aquele que vai ressuscitar Lázaro daqui a pouquinho. Ele não podia fazer assim e a pedra sair? Não podia, Rodrigo? Podia. Fica com a dica. Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer, tá? Tem coisas que a gente pode fazer, né, seu João? Ah, Senhor, eu preciso tanto de um trabalho. Você está acordando cedo na segunda-feira entregando currículo? Senhor, eu preciso de uma cura. Você está indo no médico certinho? Está fazendo os exames que o médico pediu? Senhor, eu preciso resolver meu problema no meu casamento. Vocês estão conversando? Vocês estão sentando com os filhos e dialogando? Ele não vai fazer isso por você, não. Tirar a pedra era a coisa que eles podiam fazer, e Jesus faz isso. Ó, a pedra vocês podem tirar. Vai lá, tira a pedra. Então, aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. E quando Marta ouve isso, o que ela diz? Senhor, não, já faz 4 dias, está fedendo. Imagine o cheiro de morte que vai sair daí de dentro. E essa Marta é aquela mesma que confessou: eu creio que o meu irmão pode ressuscitar. Está vendo como que a gente vacila às vezes, né, Sol? Ela creu numa hora e agora na hora ela falou: opa, não, mas está fedendo. Mexe não, Jesus. Mexe nesse negócio não. E o que Jesus responde para ela? Já não te disse que se creres verás a glória de Deus? A pedra é retirada e Jesus ora. Versículo 41, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Quando Jesus ora e fala com Deus, ele está tributando a Deus a glória do que está para acontecer. Jesus não quer holofote, Jesus não quer se aparecer. Ele olha e fala: Deus, isso é para a sua glória, para que todos vejam que há Deus, para que todos vejam que eu sou enviado pelo Senhor. E depois de orar, versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus chama o morto para a vida. Irmão, se Jesus falasse assim: sai para fora, ia ter um problema ali. Porque todo morto que ouve a voz de Jesus ia ressuscitar. Todos os mortos que estivessem enterrados ali, ao ouvirem Jesus dizer: sai para fora, todos eles iriam ressuscitar. Porque a voz de Jesus é poderosa para ressuscitar mortos. Por isso que Jesus, ele especifica quem ele vai ressuscitar. Lázaro, é com você que eu estou falando. Sai para fora. E quando isso acontece, quando o morto ouve a voz do Salvador, não tem escolha. Ele simplesmente sai do seu sepulcro e ele aparece vivo. E aquela multidão vê o milagre e passa a crer em Jesus Cristo. O alvo de Jesus tinha sido alcançado. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Jesus chegou atrasado? Não, ele chegou na hora certa. E para nós encerrarmos, irmãos, 3 lições para você nunca esquecer. Deus, ele revela a sua glória por meio do sofrimento.
Então, o sofrimento é necessário para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ser transformado. Você tem que passar pelo sofrimento, porque o sofrimento vai balizar a sua vida. O sofrimento vai tratar o seu coração. E pode ser que você não entenda o que está acontecendo. Precisa entender não. Jó precisou entender. Ele não entendeu, mas no final ele diz: Senhor, como foi bom isso. Agora eu conheço o Senhor mais ainda. Então, o sofrimento, ele tem a maneira de Deus de revelar a sua glória. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é Deus, porque todo o poder está nas suas mãos. Toda a glória é dada ao seu nome. Ele é poderoso. Mas ele também é homem. Ele entende o que você está passando. Ele entende a dor. Ele entende o seu luto. Ele entende as lágrimas nos seus olhos. O Senhor Jesus sabe o que você está vivendo. E por fim, ao som da voz de Jesus, os gigantes caem. Nenhum gigante prevalece quando Jesus fala. E Jesus bradou na cruz do Calvário: está consumado. Quando Cristo diz isso, a morte sabe que ela perdeu. A morte sabe que tem vencedor. O sofrimento sabe que não vai durar para sempre. A dor sabe que ela vai ter que parar. Jesus Cristo é o grande vencedor. Nas nossas batalhas da vida, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, irmãos? Jesus é o grande vencedor das nossas batalhas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidar o Ministério de Música e também convidar os meus irmãos presbíteros para que venham à frente, por favor. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. O culto de hoje, louvado seja Jesus Cristo. E agora esse é um momento de mais celebração ainda. Um momento de gratidão ao que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Um momento de nós não apenas nos lembrarmos do que Ele fez, mas um momento de agradecermos a salvação que Ele proveu por meio da cruz, por meio do seu sacrifício ali naquela cruz. Esse é um momento de muita adoração. Esse é um momento de humilhação, porque o santo morreu pelos injustos. Esse é um momento de vitória, por saber que Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e Ele está aqui nessa noite. Esse que é divino, que é Deus, o único capaz de dar a vida para pagar um preço tão alto do pecado, é também o Deus que se compadece de nós. Ele não é um Deus de longe nem distante, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus de agora. É um Deus que conhece você, é um Deus que já viu você. Você não é um na multidão, o Senhor te chama pelo nome. E quando Ele ressuscitou você da morte para a vida, Ele chamou você pelo nome. Ele não chamou você por qualquer outra expressão, mas Ele chamou você pelo nome e disse: agora você é meu, eu comprei você, eu paguei o preço para te dar vida. Temos mais motivos de gratidão, irmãos, do que esses motivos de adoração por aquilo que Jesus fez na cruz, por Ele ter sido moído, esmagado naquela cruz do Calvário, por Ele suportar dores indizíveis por gente que não merecia, por gente que Ele sabia que iria
falar mal dele, que iria negá-lo, que iria rejeitá-lo, mas mesmo assim ele fez isso por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Que esse seja um momento para você bendizer ao Salvador, um momento para você engrandecer a Cristo, um momento para você orar. E que bênção começar o nosso mês de setembro assim, na presença de Jesus, tributando a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E bênção ainda mais ver a Tamires participar da ceia pela primeira vez, participar desse momento tão significativo na vida da igreja. E essa mesa não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa é a ceia do Senhor. Então, se você que está aqui, que é membro de alguma igreja evangélica, que confessa Jesus como Senhor, que crê na palavra de Deus como infalível, você é convidado a participar conosco desse momento, de cear conosco. Essa é a mesa da comunhão, onde nós nos reunimos, o povo do Senhor, independente de denominação, mas todos os que creem e confessam Jesus como Senhor, são convidados a cear conosco. Eu quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, e depois você que vai participar da ceia, por favor, permaneça de pé, os nossos irmãos presbíteros vão servi-los, vocês aguardem para que a gente possa comer e beber juntos. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor está aqui entre nós. Obrigado pela presença poderosa do Cristo vivo na igreja. Obrigado, Deus, porque esse culto tem sido especial. Acima de tudo, que tenha agradado o Senhor, que o seu nome tenha sido glorificado, que o seu nome tenha sido engrandecido. E abençoe-nos agora nesse momento de ceia, nesse momento de adoração, nesse momento de lágrimas nos olhos, por lembrar o que o nosso Salvador padeceu, mas também um momento de bendizer, porque a morte foi vencida. Quando Cristo bradou, está consumado, a morte foi vencida, o pecado foi vencido, Satanás foi derrotado, a vitória da igreja. Obrigado, Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor sustente as nossas vidas, que nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo,
eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Essa é a nova aliança que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Uma aliança de vida, e vida com abundância, mas vida eterna. É uma aliança de vitória, onde nós nos comprometemos com Jesus, mas primordialmente, Cristo se comprometeu com a gente. Porque nas nossas alianças a gente quebra, a gente falha, a gente é muito ruim, mas Jesus não falha. Ele permanece fiel até o fim. E Ele nos abraça e Ele nos faz povo seu. E nós vamos fazer isso com muito temor, com muito tremor no nosso coração. Nós vamos comer e nós vamos beber para a glória de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, façamos isso em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre nós e que a gente experimente nessa semana do seu favor sobre a nossa vida, que em todo tempo glórias sejam dadas a Ti e somente a Ti. Eu oro em nome de Jesus, amém. E ainda de pé, eu quero chamar o meu irmão Guilherme para que venha à frente. Nós vamos fazer uma oração por ele. Ele vai passar por um procedimento, uns exames, uma cirurgia nas vistas, muito em breve, se Deus permitir. E nós vamos orar pelo nosso irmão, rogar as bênçãos de Deus sobre a vida do seu Guilherme. Que Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus.
Deus, nós rogamos as tuas bênçãos sobre a vida do seu Guilherme. Que o Senhor abençoe, ó Deus, nos exames que ele vai fazer, na cirurgia que vai acontecer, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dele. E que o Senhor, ó Deus, esteja ali cuidando de tudo, dando paz e graça. Que o Senhor, ó Deus, haja poderosamente. O Deus do presente, o Deus de hoje, abençoe o teu servo e derrame, Deus, sobre ele dos teus cuidados e das suas misericórdias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o Senhor, viu? Em nome de Jesus. Continuamos em oração pela sua vida, viu? E antes de nós encerrarmos, eu queria que você, se você puder e quiser, abrace pelo menos umas 3 pessoas aí pertinho de você, nesse momento de comunhão, pessoas que estão aí perto de você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Todo mundo esquece dos outros, né? Irmãos, vamos receber a bênção? Vamos receber a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus cuide de você, que Deus sustente a sua vida e que Deus dê vitória. Eu vou para a porta, mas não vou sozinho hoje. Vou convidar a Tamires, a dona Adelaide e a dona Arlene para ir comigo lá para a porta para ser cumprimentado pela igreja, tá bom? Então vocês esperem um pouquinho até nós 4 chegarmos ali na porta para você cumprimentar esses queridos, essas queridas que hoje passaram pela profissão de fé e batismo. Deus, nos dê uma boa semana. Cuide de nós. Livra-nos do mal, sustente as nossas vidas nas suas mãos. Derrame bênçãos sem medida sobre a tua igreja. E que a gente possa partir em missão, pregando o nome de Jesus Cristo, testemunhando, se necessário for, com a própria vida, o nome do nosso Salvador. Abençoe-nos, ó Deus, nessa semana com feriado. Que o Senhor nos faça descansar, que o Senhor nos faça ter repouso. E que o Senhor, ó Deus, abençoe a nossa nação, o nosso país. Abençoe aqueles que vão jejuar, que vão orar. Que o Senhor, ó Deus, possa ouvir o clamor da igreja e abençoar-nos poderosamente. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito do Senhor estejam sobre todos vocês e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.